Devido à proximidade, muitos brasileiros trabalham ou trabalharam na Argentina. E o que muitos deles não sabem é que eles podem aproveitar esse período para se aposentar. Meu nome é Otávio Salum, você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional e hoje a gente trata do acordo previdenciário entre Brasil e Argentina. Vem comigo! A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Já tendo longa data a relação entre os dois países, que vai muito além do futebol. 2-1, pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Como nossos vizinhos possuem uma república federal presidencialista, tendo como presidente hoje Alberto Fernandes. A capital é Buenos Aires e a moeda local é o peso argentino. A Argentina possui o oitavo maior território do mundo, com mais de 2 milhões de metros quadrados, sendo que o IDH é o 46º a nível mundial. O país também é um dos principais destinos turísticos brasileiros e cerca de 84 mil conterrâneos vivem lá. Por outro lado, aproximadamente 60 mil argentinos moram no Brasil. Hoje nós vamos tratar dos dois acordos previdenciários que o Brasil tem com os nossos irmãos. Brasil e Argentina, na verdade, não possuem nenhum acordo previdenciário bilateral. O que acontece é que os dois países são signatários do acordo Mercosul, que tem outros países, como Uruguai e Paraguai, e também são signatários do acordo Ibero-Americano. A gente vai tratar desses dois acordos no vídeo de hoje. Esses acordos previdenciários, eles trazem uma série de benesses para os países, sobretudo nesse mundo cada vez mais globalizado em que vivemos. Eles tratam do deslocamento do trabalhador, ou seja, um trabalhador que vai para um outro país e continua vinculado à sua previdência de origem, como a gente vai ver daqui a pouco. Eles prevêem a possibilidade de uma pessoa que trabalhou em outro país trazer esse período para o nosso país para se aposentar e até a possibilidade de uma dupla aposentadoria. Eles prevêem também que não pode haver bitributação, ou seja, o pagamento de imposto duas vezes com relação a benefícios previdenciários. Então, no caso, acabam as empresas economizando, principalmente quando enviam trabalhadores para o exterior. Os trabalhadores acabam também economizando, porque não tem salário descontado em alguns pontos. E isso acaba também favorecendo ao governo, que economiza. E uma vez que o governo economiza, acaba sendo importante para toda a população, com certeza. Além disso, esses acordos prevêem sempre a parte de igualdade de tratamento, ou seja, um nacional ele tem os mesmos direitos que um estrangeiro, ou melhor, o estrangeiro tem os mesmos direitos que o nacional, claro, sempre falando em matéria previdenciária. Como eu falei para vocês, o Brasil e a Argentina eles têm dois acordos. O primeiro, o do Mercosul, que ele entrou em vigor em junho de 2005, e o segundo é o Ibero-Americano, que ele entrou em vigor em maio de 2011. Ao longo do vídeo a gente vai tratando das diferenças dos dois acordos. O acordo do Mercosul, por exemplo, ele prevê que ele deve ser aplicável aos benefícios de idade avançada, de velhice, de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte. Logo de cara a gente vê, no Brasil não existe essa diferença entre os benefícios de idade avançada e de velhice. A gente vai ver que na Argentina existe a diferença, a gente vai ver quais são. Já o acordo ibero-americano, a grande diferença é que ele prevê também a aplicação para os benefícios em caso de acidente do trabalho. Quando eu digo que o acordo ele é aplicado a determinados tipos de benefício e outros não, por consequência, quer dizer o seguinte, por exemplo, se um brasileiro trabalhou na Argentina, ele pode pegar esse período lá, trazer para o Brasil para se aposentar por idade. Mas ele não pode pegar esse mesmo período para se aposentar por tempo de contribuição ou mesmo para utilizar para carência do salário maternidade. Então essa é a grande diferença. O acordo ele é genérico na parte que fala dos trabalhadores, ou seja, na aplicação dos trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Ele simplesmente consta que é aplicado a todos os trabalhadores, uma vez que ele é aplicado a todos os trabalhadores e inclui certamente o pessoal da iniciativa privada e do serviço público. Daí talvez você esteja se perguntando, mas se os dois países eles têm dois acordos, qual que a gente deve aplicar? E o acordo ibero-americano, ele tem uma cláusula específica onde ele diz que podem ser aplicadas as cláusulas mais favoráveis, ou seja, você pode verificar o que é mais interessante para a pessoa, pegar de um acordo e outro e fazer a aplicação. E tem um detalhe, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você baixar se quiser o acordo Mercosul e o acordo ibero-americano, uma série de links da Previdência Argentina também, e também dos ajustes administrativos, caso você queira dar uma aprofundada.
Na Argentina eles têm a Administração Nacional da Seguridade Social, que é uma espécie de INSS argentino, tá? Eu vou tratar dos benefícios que são previstos no acordo, pelo menos as regras básicas dos benefícios argentinos, porque eu sempre penso que não adianta uma pessoa saber que pode se aposentar, por exemplo, por idade na Argentina, se ela não sabe nem os requisitos básicos da aposentadoria por idade lá. E antes que eu me esqueça, se você está achando o tema interessante, se você gosta de acordo internacional, Brasil e Argentina, como se aposentar lá e tal, já peço que você se inscreva na página e dê o like no vídeo. Como eu falei para vocês, na Argentina eles têm um benefício por velhice e outro benefício por idade avançada, o que não acontece no Brasil. Esse benefício por velhice funciona mais ou menos da seguinte maneira: tem uma idade mínima, que é de 65 para o homem e 60 para a mulher, e tem um tempo mínimo de contribuição, que costuma ser de 30 anos. Mas esse tempo ele pode ser diminuído à medida que a pessoa ultrapasse a idade mínima. Por exemplo, uma mulher de 62 anos, ela pode se aposentar com 29 anos de contribuição, porque ela já está 2 anos acima do que ela poderia. Ainda há na Argentina o benefício por idade avançada, que ele tem como objetivo dar uma cobertura social para aquelas pessoas que não têm tanto tempo de contribuição e que têm já uma idade avançada. São requisitos para esse benefício que a pessoa, seja homem ou mulher, tenha 70 anos de idade, a pessoa tem que ter pelo menos 10 anos de contribuição, sendo que ao menos 5 anos nos últimos 8 que antecedem o pedido do benefício. Além disso, os trabalhadores por conta própria devem comprovar um período de filiação não inferior a 5 anos, e o gozo desse benefício ele é incompatível com o recebimento de qualquer prestação de aposentadoria civil, militar, federal, estadual ou municipal. Ou seja, se a pessoa tiver um outro tipo de benefício, ela não está apta a receber esse por idade avançada. Na Argentina eles têm a pensão por incapacidade, que seria o equivalente à nossa aposentadoria por invalidez e ao nosso auxílio-doença também. Esse benefício, tal como no Brasil, ele é pago para as pessoas que não têm condições de exercer atividades de forma temporária, de forma permanente, por algum problema físico ou mental. Além disso, eles têm como requisitos, a pessoa tem que ter até 65 anos de idade. A pessoa tem que ter, como eu falei, uma incapacidade física ou intelectual, mas de ao menos 66%. A pessoa não pode ter chegado à idade de acesso à aposentadoria ordinária, ou seja, ao benefício por idade, porque, tal como em alguns países da Europa, ao que parece na Argentina também, a pessoa recebe a aposentadoria por invalidez, no caso a pensão por incapacidade, e quando chega aos 65, esse benefício ele converte daí para uma aposentadoria definitiva, uma aposentadoria ordinária, como eles chamam. Não pode estar recebendo aposentadoria de forma antecipada e tem que cumprir a condição ou de aportante regular, que seria um contribuinte regular, ou de contribuinte irregular com direito. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre cada situação dessa. Essa pensão por incapacidade, ela é sempre concedida de forma temporária, ao menos inicialmente. Primeiro, pelo prazo de até 3 anos, e esse prazo pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, nesse caso, se prorrogado, a pessoa daí tem convertido em aposentadoria definitiva. No caso da pensão por morte argentina, ela é, na verdade, bem parecida com a brasileira. A pessoa que vem a falecer tinha que ser segurado da previdência deles. Os dependentes também é muito parecido com o Brasil. Vou até deixar os requisitos aqui do lado, ou melhor, quais são os dependentes aptos. Mas basicamente são os filhos menores, até 18 anos, aqueles que têm capacidade, eles podem vir a receber depois. No caso da viúva, tem que comprovar um certo período ali da união, do matrimônio ou da união estável, se for o caso. E além disso, a pessoa que veio a falecer, ele tinha que preencher a condição ou daquele contribuinte regular ou irregular, que a gente falou ainda há pouco. E esse contribuinte regular, para ficar mais claro para vocês, é basicamente a pessoa que preencheu os requisitos para uma aposentadoria por idade. No caso, ter 30 anos de contribuição, por exemplo. O contribuinte irregular, ele pode pedir, ele é considerado irregular quando ele cumpriu metade dessa carência, ou seja, 15 anos, e quando ele tem ao menos 18 contribuições nos últimos 36 meses. No caso daí do contribuinte regular, o benefício é um pouquinho menor, e quando a gente trata de pensão por morte, também o dependente vai receber um pouquinho a menos se o falecido era considerado um contribuinte irregular. Como eu disse para vocês no início do vídeo, existe a previsão sempre nesse tipo de acordo do deslocamento de pessoas.
O que é isso? Significa, por exemplo, um brasileiro que trabalha para uma empresa brasileira e ele vai para a Argentina a trabalho. Então, o que acontece? Ele fica lá trabalhando, mas ele está vinculado à Previdência brasileira e ele não se vincula à Previdência argentina. Isso, claro, tem um prazo, ele pode ficar até 12 meses nessa situação. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 12 meses. Caso isso não seja respeitado, aí sim ele vai ter que se vincular à Previdência argentina. Mas há um detalhe, não é simplesmente mandar o trabalhador para outro país. Há a necessidade de preencher um certificado de deslocamento para que seja validado e daí sim a pessoa pode fazer isso. Esse dispositivo muitas vezes ele passa despercebido, mas ele é muito importante, principalmente para empresas, claro, de preferência empresas que atuam nos dois países, no Brasil e na Argentina, porque essas empresas elas não vão precisar pagar a previdência duas vezes, porque caso a gente não tivesse essa previsão no acordo, caso não houvesse esse acordo, então um trabalhador brasileiro na Argentina, e ao contrário também, o empregador e também o trabalhador teriam que pagar a previdência no Brasil e na Argentina, o que não vai ocorrer. Finalmente, então, a gente trata da parte dos benefícios independentes e por totalização, que para muita gente é a parte mais interessante do acordo. O benefício independente, basicamente, é aquele quando você preenche os requisitos para um benefício no Brasil e também na Argentina. Então, por exemplo, você preencheu os requisitos para aposentadoria por idade para o Brasil, você tem o tempo mínimo de 15 anos e também tem os 30 anos mínimos na Argentina, no caso do homem, né? Então, você pode pedir aposentadoria tanto no Brasil como na Argentina e você vai receber duas aposentadorias. A gente também tem a parte que se chama de totalização, ou seja, você vai somar o tempo trabalhado num país e no outro. Então, no caso, por exemplo, a aposentadoria por idade no Brasil, se você não tem 15 anos de contribuição, que é o mínimo, né, que normalmente a aposentadoria por idade são dois requisitos, tem que ter idade mínima, mas também tem que ter o tempo mínimo de contribuição. Então, se você não tem esse tempo mínimo de contribuição e você trabalhou, vamos supor, um tempo na Argentina, você pode pegar esse período da Argentina, você vai somar com o período brasileiro para daí pedir uma aposentadoria no Brasil. E você pode fazer a mesma coisa e pedir aposentadoria lá. Mas um detalhe, às vezes o pessoal pergunta, tá, mas eu trabalhei no Brasil, eu posso pegar esse período e levar para a Argentina, então, e daí eu fico com duas aposentadorias. Mas não é assim que funciona. Você tem que ter pelo menos um ano trabalhado na Argentina ou no Brasil para aproveitar, tá? E além disso, o pagamento ele vai ser sempre proporcional ao tempo que você pagou no país. Então, se você trabalhou 5 anos na Argentina, você pode até receber uma aposentadoria lá, mas ela vai ser proporcional ao tempo que você trabalhou lá. E se você ainda não cumpriu os requisitos, mesmo trabalhando no Brasil e trabalhando na Argentina, você pode ainda pegar o período de um estado terceiro. Esse estado terceiro ele tem que ser algum dos países que estão naquele acordo do Mercosul ou tem que ser algum dos países que estão previstos num acordo ibero-americano. No caso de um brasileiro, por exemplo, que estiver morando na Argentina e ele for aposentado aqui no Brasil, ele pode pedir para que o INSS envie esse valor direto para a Argentina. Já fiz um vídeo sobre isso, se você quiser eu vou deixar o link aqui na descrição, daí eu falo melhor. Na verdade o INSS envia, mas para ser bem resumido, o INSS envia esse valor para o exterior, tá? Só que há uma retenção de imposto no caso de 25%. Mas na dúvida você dá uma olhadinha no vídeo aqui em cima do card, que certamente está muito mais explicado. Os acordos, ambos, ainda têm disposições técnicas como proteção de dados pessoais, o fato de a pessoa eventualmente poder pedir um benefício sem que tenha que traduzir o documento, informações de cooperação entre os órgãos de ligação para combate à fraude. Eu não vou tratar desses dispositivos porque eles são bem técnicos, eles ajudam bastante, mas eles são bem técnicos aqui pra gente, eles são mais interessantes realmente para o pessoal do órgão de ligação, no caso do INSS aqui no Brasil. Mas há um detalhe que eu queria chamar a atenção, na Convenção Ibero-Americana constam alguns anexos, e num desses anexos ele fala expressamente como é que deve ser o cálculo do benefício no Brasil. Esse cálculo ele é antes da reforma da Previdência, então ele é mais vantajoso em muitas hipóteses, então talvez seja interessante você dar uma olhadinha na hora de pedir o benefício, porque ele pode vir a ser mais vantajoso. Então, às vezes, quando a gente fala de aposentadoria, o pessoal fala, pô, mas isso é coisa para o pessoal mais velho, para o pessoal idoso. Quando eu chegar lá, eu penso nisso, mas, poxa, isso está totalmente errado, porque se você deixar para se programar para sua aposentadoria quando chegar perto, não vai adiantar grande coisa, porque se as suas contribuições são muito baixas, com 3 ou 4 anos a mais não vai fazer grande diferença. Então é importante
que você planeje sua aposentadoria. Tem muita gente que nos procura para fazer esse planejamento, principalmente quando é mais novo, que daí é mais interessante, dá para fazer uma projeção mais longa. Da pessoa que está na Argentina e continua contribuindo no Brasil, a gente pode, né, claro, daí fazer uma simulação para ver os cálculos, ou você procure um profissional da sua confiança, porque é importante que você se prepare, que você saiba quanto você pode vir a ganhar lá no futuro, para não ter nenhuma surpresa desagradável. E se você gostou do vídeo, espero que dê o like, que se inscreva no canal, que ative a sineta, porque com certeza a gente vai trazer mais informação. Se você gostou desse vídeo, vai achar outros interessantes e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço!